de ideal, né, em relação ao colchão, é que ele consiga se adaptar ao peso do corpo. Tá? Não pode ser um colchão duro e não pode ser um colchão mole, porque esses colchões não se adaptam. O colchão hoje que se tem para indicar para que o paciente durma e acorde bem, tem que ser um colchão em que a coluna, na verdade, se sinta bem adaptada. Esse colchão precisa ter, então, uma capacidade de absorção da pressão do corpo, né? E ele não pode ser um colchão que seja duro demais ou mole demais, porque esse tipo de colchão não promove esse tipo de adaptação. É muito comum, doutor Maciel, aquela propaganda de colchão ortopédico e tal. Quer dizer, tem mesmo que haver uma indicação médica para se usar um determinado tipo de colchão. A teoria desse colchão ortopédico é que ele seja mais duro, mais firme, né? E, na verdade, esse tipo de colchão duro e mais firme, ele proporciona à coluna grandes problemas durante a noite, porque aumenta a pressão desse corpo frente ao colchão. É como se eu deitasse agora aqui no chão. Uma suposição. Se eu deito aqui, de lado, eu vou ter uma área de pressão muito grande em contato com esse chão. O que vai acontecer durante a noite? O corpo vai perceber essa pressão, o que ele faz? Ele foge dessa posição e vai para uma posição em torção, que é barriga para baixo, por exemplo, uma posição horrível para dormir, né? É uma das piores posições para dormir é de barriga para baixo. E a grande maioria das pessoas dormem de barriga para baixo. Tá vendo? Você talvez durma de barriga para baixo. Aí uma informação importante, hein? Piores posições que tem para a coluna é dormir de barriga para baixo. Tá? Uma segunda posição ruim de dormir é de barriga para cima. Tá? De barriga para cima, com um travesseiro muito alto, você tende a machucar a sua cervical durante a noite. Então, se vai dormir de barriga para cima, tem um travesseiro específico para você poder dormir. Tem uma maneira de poder posicionar. E de lado, a mesma coisa. Tem que ter um bom colchão de lado para que você não tenha essas áreas de pressão. Tem lá uma outra foto. Bom, nós temos agora uma outra imagem aqui, que é o seguinte. Bom, tem muitos pacientes que precisam ler, né? Bom, se você começa a ler muito tempo sentado, a tendência é que a pessoa comece a fazer o movimento da cabeça para baixo, quando vai ler sentado, e com isso provoque muita dor na região cervical. Então a gente recomenda que o paciente comece a fazer grande parte das suas leituras deitado. A pessoa que lê, tem esse hábito de ler à noite, exatamente, tem essa tendência, tem uma tendência ou de ler deitado à noite na cama mal posicionado, ou de ler sentado com a cabeça muito inclinada à frente. Então a gente orienta aquela posição que estava na foto anterior. Essa posição é a posição de dormir, tá? Com um colchão adequado e um travesseiro que vai entre braços e pernas, para que aí a coluna fique completamente alinhada durante a noite. Tá? Porque senão esse braço, por exemplo, vai parar lá acima da cabeça, ou essa perna vai para frente em relação à perna de baixo. Isso provoca torção na coluna. Isso é muito importante, doutor, isso. O que é ali? É um colchão? Ali é um travesseirão, que fica entre braços e pernas, e os braços e pernas estão paralelos um com o outro. Aí a coluna fica numa posição neutra ali, uma posição perfeita para dormir. Quer dizer, então, em alguns casos, o fisioterapeuta, o médico indica, olha, esse tipo de travesseirão... Exatamente. A gente vai avaliar o tipo de posicionamento que essa pessoa adota para dormir. Se for inadequado, a gente orienta como tem que dormir e os materiais adequados para que ela possa se posicionar bem durante a noite. Agora, essa avaliação é feita com base em informação, né? Sem dúvida. Eu deito assim, eu costumo fazer isso. E pela dor, por exemplo. A gente diz assim, olha, eu vou dormir e acordo muitas vezes durante a noite com dor, ou acordo pela manhã com mais dor do que quando eu fui dormir. Então você vai perceber que um fator de piora é o sono. E a qualidade de vida da pessoa vai lá embaixo. É muito ruim, porque todo dia ela sabe que vai acordar pior. Então é muito importante a gente observar esse detalhe, que parece nada, né? Mas isso é muito importante porque faz parte do cotidiano dela. Tem mais uma outra foto ali. Por exemplo, mudando um pouco agora da relação do sono, nós temos aí, por exemplo, um hábito normal que é varrer casa. Então nós temos várias pessoas que fazem isso no seu dia a dia e utilizam mal o corpo para poder fazer isso. Por exemplo, nesse caso especificamente, ela está com a perna totalmente esticada, o joelho esticado e o tronco totalmente em curva lá para baixo. Ela deveria flexionar esses joelhos, né, para usar mais os músculos da coxa e menos os músculos da coluna. A grosso modo, nós teríamos que pedir ela aqui, olha lá, um outro exemplo, né? A mesma pessoa, ela vai pegar um outro objeto no chão, a gente pediu a ela que fizesse como naturalmente ela faz. Então ela faz sempre usando a coluna e usando de maneira inadequada. Ela não entende como deveria ser esse movimento. Ela teria que flexionar a perna, esses joelhos, manter a coluna mais ou menos alinhada. Ela manter a coluna alinhada com os joelhos flexionados. Eu vou dar até um exemplo do meu próprio corpo agora. Então, eu vou pegar um objeto aqui no chão, então eu deveria dobrar o joelho, dobrar aqui, e vou descendo de encontro ao objeto,
e volto. O que foi que ela faz? Ó, ela coloca o tronco para frente para poder pegar. Até aí eu acho que não é tão grave. Agora, o grave eu acho que é a hora que ela pega o peso, não é? Sem dúvida, porque, por exemplo, quando ela faz esse movimento do tronco para frente, você aumenta até 300% mais a pressão no disco da coluna. Então não é um movimento tão inofensivo assim. Aí chegou lá embaixo, você pega um peso. Aí você vai trazer o peso. Aí você vai aumentar a quantidade de pressão lá de acordo com a carga. Né? Mas é que tem também alguns exercícios no alongamento que você... E são inadequados. São inadequados. Esse tipo de exercício de alongamento que você leva, a coluna e fica puxando lá para alongar, eles são inadequados.